Galera, então, continuando a nossa aula de cálculos químicos, nós vamos fazer agora alguns exercícios de introdução, beleza? O que acontece? Antes da gente começar, só para a gente lembrar aqui, ó, o que acontece? Isso aqui são unidades que a gente chama de unidades de grupo, que servem para facilitar a nossa vida. Então, quando a gente fala em dúzia, nós estamos falando em 12, quando a gente fala em cento, nós estamos falando em 100, milheiro é 1000, e dessa mesma forma que a gente tem essas unidades que a gente utiliza no dia a dia, nós temos o mol para a química. E o que é mol? É 6,02 vezes 10 a 23 unidades. Quando a gente fala que tem uma dúzia de cadeiras, nós temos 12 cadeiras. Se a gente falar que tem 1 mol de cadeiras, nós temos 6,02 vezes 10 a 23 cadeiras. Nada mais do que isso. Então, o mol é uma unidade de agrupamento. Serve para facilitar a nossa vida, para não precisar escrever um número muito grande. Tudo bem? Partindo disso, nós vamos começar de alguns exercícios bem básicos até exercícios um pouquinho mais complexos, mas tudo ainda nessa ideia desses conceitos fundamentais para trabalharmos as contas nossas, os nossos cálculos. Primeira coisa, olha só, nós temos uma questão aqui, ó. Uma dúzia de piquis pesa em média 1 kg. Quantos piquis existem em 2 vezes 10 a sexta miligramas? Nesse caso, a primeira coisa que a gente vai fazer é transformar isso numa regra de 3, porque pela questão não tem nenhum dado que informe alguma fórmula, algum raciocínio que indique que temos que usar alguma fórmula. Então, quando não identificarmos uma fórmula, nós vamos tentar, sendo uma questão de cálculos, nós vamos tentar transformar isso numa regra de 3. E ele relaciona uma dúzia com 1 quilo. Então, nós colocamos aqui, ó, uma dúzia está para 1 quilo. 12 piquis, uma dúzia. Tudo bem? Vamos fazer o seguinte. Ele quer saber x piquis, quantos piquis que tem, em 2 vezes 10 a sexta miligramas. Porém, nós não podemos fazer essa conta já, porque as unidades de massas estão diferentes. E dentro de uma regra de 3 simples, o máximo de unidades diferentes que a gente pode ter são 2. E nesse caso nós temos piqui, quilograma e miligrama. Então, são 3 unidades diferentes. Então, nós não podemos. Então, temos que transformar aqui. Quilo quer dizer 10 a terceira e mili quer dizer 10 a menos 3. Então, transformamos aqui, ó, beleza? Tínhamos quilogramas, então 10 a 3 gramas. E tínhamos miligramas, 10 a menos 3 gramas. Tudo bem? Tudo agora está em grama. Estando tudo em grama, podemos agora transformar, resolver a nossa regra de 3. Vamos achar que temos 24 piquis. Pronto, respondemos a questão. Quantos piquis existem? 24. Porém, uma coisa que eu quero trabalhar com vocês aqui é o seguinte: a nossa resposta está correta, mas nós poderíamos fazer a conta de outra forma. Poderíamos responder o seguinte: uma dúzia está para 1 quilo, 1 vezes 10 a terceira gramas. X estaria para 2 vezes 10 a sexta miligramas. E com isso obteríamos uma resposta de 2 dúzias. Repara o seguinte: na resposta nossa, nós podemos escrever 24 piquis ou 2 dúzias. 2 dúzias de piquis? A gente não precisa escrever 2 dúzias de piquis porque está subentendido na resposta aqui que estamos tratando de piquis. Tudo bem? E isso vai ser importante para outras coisas nas nossas contas em química. Nós não vamos precisar escrever todas as horas, todas as vezes, as palavras não. Está subentendido no seu processo aqui, que você está falando, no caso aqui de piqui, no outro caso vai ser de moléculas, átomos e por aí vai. Tudo bem? O que eu quero dizer aqui é: equivale a nossa resposta ser em dúzia ou ser em piquis. 24 piquis ou 2 dúzias. Porque ele não especificou o que ele queria. Se ele tivesse perguntado quantas dúzias existem, nós teríamos que responder sempre em dúzia. Mas ele não especificou, ele só perguntou a quantidade. Ele não nos direcionou para a unidade que ele quer. Da mesma forma, uma questão vem perguntando qual a massa. Se ele não especifica a unidade, você pode responder em miligrama, em grama, em quilograma, em tonelada. Você vai responder na unidade que tiver mais fácil. É claro, existem as unidades do sistema internacional, mas no caso você pode facilitar a sua vida. Você não vai colocar lá que você tem 1 bilhão de quilogramas. Transforma isso para toneladas, transforma isso para outra unidade que você quer, que fique mais fácil de responder. Tudo bem? Beleza, vamos para outra questão aqui, só para a gente poder continuar nesse mesmo raciocínio. Quanto pesa cada piqui? Nós vimos que 12 piquis tem 1 quilo, não é isso? Ou 1 vezes 10 a terceira gramas.
não é isso? Um piqui, então, vai pesar X. Vamos descobrir que X vai ser 83 gramas. Esse é o nosso valor, esse é o nosso resultado. Tudo bem? O que a gente pode fazer aqui? Próxima questão. Cada piqui é composto por 2 caroços. Quantos caroços existem em 3,5 quilos? Se a gente for responder aqui, ó, 12 piquis, a gente descobriu que tem 1 quilo. Então, continuando nossa resposta aqui, ó, 24 caroços, né? Já que cada piqui tem 2, então 24 caroços estão para 1 quilo, beleza? Então ele quer saber, em 3,5 quilos nós teremos X. Vamos descobrir que temos 84 caroços. Pronto. Só que a gente pode responder isso de outra forma. Poderíamos responder o seguinte, nós temos 2 dúzias. E que, né, já que uma dúzia tem 1 quilo e cada piqui tem 2 caroços, nós temos 2 dúzias de caroços. Preciso escrever 2 dúzias de caroços? Não, porque a gente está trabalhando com os caroços aqui, tudo bem? Então, X estaria para 3,5. Então, X é igual a 7 dúzias. Do mesmo jeito, a nossa resposta pode ser 84 ou a nossa resposta pode ser 7. Tudo bem? Por quê? Porque são coisas equivalentes. Ele não especificou a unidade aqui. Então, as duas respostas estariam corretas. Vamos lá. Quantos mols de moléculas existem em 88 gramas de dióxido de carbono? Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é, ele quer saber quantos mols. Mas para saber quantos mols, ele me deu um valor em massa. Como que a gente relaciona mol e massa? Para nós fazermos isso, nós temos que calcular a massa. A massa do carbono é 12 vezes 1, porque nós só temos um carbono, certo? Do oxigênio é 16, como a gente tem 2 vezes 2, vai nos fornecer 44 gramas, beleza? 44 gramas, porque nós estamos falando de mol. Porque se a gente fosse falar de uma molécula, seria o Ma, Dalton, beleza? Como a gente está trabalhando com mol, nós colocamos grama. Então, 44 gramas está para 1 mol de CO2. Tranquilo? Beleza. No caso aqui, continuando a conta, nós vamos ter então 88 gramas, nós temos X mols. Beleza? Fazendo a conta, nós vamos achar que X é igual a 2 mols. Pronto, essa é a nossa resposta. Nós temos que deixar a resposta em 2 mols. Porque a pergunta foi quantos mols existem. Mas e se a pergunta fosse diferente? Fosse quantas moléculas existem em 88 gramas de dióxido de carbono? Nós íamos montar a nossa mesma conta, né? Achar a massa, falar que 44 gramas estava para 1 mol, 88 gramas está para X e X é igual a 2 mols. Mesma conta, exatamente. Posso responder assim? Posso. É claro que eu posso responder a questão assim. Beleza? Só que aí você fala assim, Tom, mas não, quando fala moléculas eu tenho que usar 6 vezes 10 a 23. Não, presta atenção, vamos lá. Vamos pegar o seguinte, olha só, 1 mol, né, isso que é 44 gramas, é 6,02 vezes 10 a 23 moléculas, tá certo? Vamos responder aqui então, 88 está para Y, Y é quanto? 1,2 vezes 10 a 24. Presta atenção, as duas respostas elas são equivalentes. Nesse caso aqui da questão, não tem que uma forma correta e outra errada, não. As duas são corretas. Tanto faz você responder 44 gramas, né? Para 1 mol, 88 gramas está para X e X ser 2 mols. Ou 44 gramas está para 6,02 vezes 10 a 23 e 88 está para 1,2 vezes 10 a 24. As duas coisas são equivalentes. Por quê? No primeiro caso, a gente lê como sendo 2 mols de moléculas de CO2. No segundo caso, nós lemos como 1,2 vezes 10 a 24 moléculas de CO2. Então, nos dois casos, nós temos a palavra moléculas aqui. Então, nós estamos respondendo ao que foi pedido. Ele não nos especificou. Agora, o seguinte, caso a questão, você respondeu só 2 mols, mas caso venha escrito na questão, dado, beleza? Número de Avogadro é igual a 6 vezes 10 a 23, ou considere 1 mol como 6 vezes 10 a 23, ou ainda, é uma questão fechada, né? E você não tem nas alternativas a resposta 2 mol, aí o que você vai fazer? Você não vai deixar 2 mol.
Tom, mas ele não me falou nada, ele não perguntou quantos mols, não falou nada aqui especificamente que eu tinha que usar. Sim, mas quando a questão te dá dado, número de Avogadro ou considere o mol, isso é a dica da questão. E lembre-se que interpretação da questão faz parte da avaliação. Tudo bem? Então, quando a questão escreve dado, número de Avogadro ou considere o mol, isso é a questão te dando a dica que quer para que você escreva colocando na potência de 10, lá transformando o mol para o número que a gente tem. Então, nesses três casos, né, ele te dá o valor de Avogadro, ou te fala quanto vale o mol, ou é uma alternativa, né, que não tem a resposta 2 mol, aí você vai lá e vai montar a conta. 1 mol é 6 vezes 10 a 23, 2 mols está para y. Pronto, você acha y. É muito mais fácil você fazer a conta assim, do que você fazer a conta já de cara com 6 vezes 10 a 23. Por quê? A minha dica para vocês é, quando você vai escrever 6 vezes 10 a 23 ou 6,02 vezes 10 a 23, você vai escrever isso direto? Nunca. Faça a sua conta sempre usando o mol. Chegou ao final, obteve a resposta em mol, e não tem alternativa para você colocar mol. Ou é uma questão que, como eu falei, tem esses dados, né, número de Avogadro ou valor de mol, você vai lá e converte ao final. Por quê? Porque a conta é mais simples. É muito mais fácil você multiplicar 88 por 1 do que ter que montar essa conta, né, igual a gente fez na outra lá, e fazer 88 vezes 6. Vai dar muito mais trabalho. Então, a nossa conta aqui, você trabalhando sempre com mol, e ao final, se necessário, multiplicar por esses 6 vezes 10 a 23, vai facilitar muito a sua vida. Tudo bem? Vamos pegar outros exemplos aqui. Olha só, quantos átomos existem em 220 gramas de dióxido de carbono? Nós temos aqui o seguinte, mesma coisa, dióxido de carbono, vamos achar a massa, beleza? Multiplicamos aqui 44 gramas está para 1 mol. No caso, 1 mol de CO2 tem 1C e 2O, o que nos fornece 3 mols de átomos, beleza? Então, nós vamos fazer a conta. 220 gramas está para Y. Nesse caso, Y é igual a quê? Y é igual a 15 mols. Se quiser escrever 15 mols de átomos, pode deixar, mas aqui está subentendido no contexto, 15 mols. Pronto. Minha resposta está correta? Sim. Mas estamos diante de uma daquelas situações que eu falei com você. Vem escrito, dado número de Avogadro é igual a 6 vezes 10 a 23. Ou você está diante de uma alternativa que não tem 15. Está lá, letra A vezes 10 a 23, letra B vezes 10 a 24, tal, tudo com potência. O que você vai fazer? Você vai pegar e vai fazer a sua conta. 1 mol, não é isso? É 6 vezes 10 a 23, beleza? 15 mols está para W. Por que eu estou colocando o ou aqui, gente? Porque vai depender da situação. Dependendo da situação, não precisa. Se for uma questão aberta, que desse jeito, sem estar escrito aquela situação, você pode parar, né, com os 15 mols. Mas tendo essa situação, a gente pode continuar. Não é obrigatório, vai depender. Nós vamos achar que W é igual a 9 vezes 10 a 24 átomos. É isso que a gente tem aqui. Tudo bem? Vamos para outro exemplo. Quantos átomos de hidrogênio existem em 90 gramas de glicose? Vamos lá. Glicose, nós vamos fazer a massa, mesma coisa, achamos a massa lá, ó, 12 vezes 6, né, que é a massa do carbono 12, a massa do hidrogênio é 1 vezes 12, a massa do oxigênio é 16 vezes 6, 180 gramas. Então, 180 gramas está para 1 mol de glicose, beleza? Em 1 mol de glicose, nós temos 12 hidrogênios, não é isso? 12 átomos de hidrogênio? Não, nós temos 12 mols de hidrogênio. Todas as vezes que a gente escrever grama, nós temos que escrever mol. Ou então multiplicar pelo 6 vezes 10 a 23, que eu falei para não preocupar. Tudo bem? Então, 180 gramas de glicose tem 12 mols de hidrogênio. Beleza? No caso, então, 90 gramas, nós vamos ter o quê? Y. Vamos descobrir que Y é igual a 6 mol. Beleza? 6 mol de hidrogênio. Pronto. Posso deixar a resposta assim? Posso. Mas caso você queira fazer a conta, ou porque você quer realmente
ou porque a questão exige de você de alguma forma, nós vamos falar, sei lá, 1 mol é 6 vezes 10 a 23, 6 mols são Z. Z é igual a 3,6 vezes 10 a 24 hidrogênios, átomos de hidrogênio no caso. Beleza? Vamos para outro exemplo. 2 mols de ouro tem massa de 394 gramas. Quanto pesa cada átomo em UMA, unidade de massa atômica? Não é isso? E em gramas? Primeira coisa, 2 mols está para 394 gramas. Nós aprendemos que 1 mol sempre relaciona com essa massa, não é assim? Então, 1 mol é X. Descobrimos que X é 197 gramas. O que isso quer dizer para a gente? Isso quer dizer para a gente que a massa do ouro é 197 U. Porque o que é o mol? O mol é a quantidade que converte a massa em U para grama. Então, quando a gente fala que tem 1 mol, e esse 1 mol tem 197 gramas, quer dizer que quando a gente tiver um átomo só, nós vamos ter 197 U, ou UMA, não é isso? Beleza? Então, nossa resposta é a massa de um átomo de ouro em UMA é 197. Mas ele também perguntou quanto que pesa um átomo em grama. E vamos lá, ó, 1 mol, foi o que eu acabei de falar com vocês, está para 197 gramas. Tudo bem? Foi o que a gente acabou de descobrir. No caso, 1 mol é 6 vezes 10 a 23. Ô, Tom, mas é 6,02? Sim, mas muitas questões a gente aproxima para 6, beleza? Para ficar mais fácil a conta. A questão, a prova que você vai fazer, você tem que ver como que é feito nas provas anteriores. Se eles realmente consideram 6, se eles consideram 6,02. Tem muitas provas que consideram valores diferentes, né? Vai ter variações. Então, você tem que pegar as provas anteriores do lugar que você vai fazer para avaliar isso. Mas a maioria pode arredondar para 6. 6 vezes 10 é 23, está para 97 gramas. Um átomo de ouro, então, vai estar para quanto? Para W. Vamos descobrir que W é 3,283 vezes 10 a menos 22 gramas. Tudo bem? Temos esse valor aqui agora, então. Beleza, galera? Seguinte, então. Isso aqui foi os nossos exercícios de fixação, beleza? Vamos ter mais exercícios depois para vocês verem, mas por hoje é só, beleza? Abraço!